Fala, meus donos e futuros donos. Estamos aqui mais uma vez dos estúdios da Destravo para mais um episódio. 19º episódio, ô Marcel, beirando o 20º episódio. Estamos quase. Quem eras tu? Rapaz, que tremia quando eu via uma câmera e um microfone. Ó, estamos aqui no 19º episódio, gravando no Falando com o Dono. Hoje temos 2 convidados. A gente tá pegando a cultura, né, de ter 2 convidados aqui. Tá dando certo, é bom que tem mais assunto. Com certeza. E aí nós teremos um tema, né, pra gente direcionar esse bate-papo, que será esse. Eu vou falar aqui o tema, você já vai deduzir quem é. Mas vamos lá. Organização é o combustível do sucesso. Os bastidores da Marinho Auto Center. Mais uma vez estamos aqui com o segmento de mecânica. E aí eu tenho certeza que dentro desse segmento, a você que assiste, a você que já é dono, que pensa em ser um dono, independente do segmento, vai extrair desse podcast, desse episódio, bons conteúdos, bons assuntos. A gente vai mostrar hoje, as pessoas estão acostumadas a toda oficina ter graxa e bagunça. Vamos mostrar aqui que organização é o segredo do motor girar redondinho. Então, Marcel, apresenta os nossos convidados de hoje, porque essa galera tem uma história para contar, viu? Tranquilo, deixa comigo. Rapaz, primeiro de tudo que você falou aí da questão da graxa, né? É uma coisa que a gente realmente espera. Você chega no estabelecimento que mexe, tem mecânica e tal, você espera só ver graxa, o chão sujo, o negócio. E aí a gente se deparou com uma situação totalmente diferente, né, Thomas? É uma questão... Eu vi um piso brilhando lá. Rapaz, eu acho que tava mais limpo do que qualquer outra coisa. Mas assim, é com satisfação que a gente recebe aqui, né, o pessoal da Marinho Auto Center, que é uma oficina de referência no nosso estado, né? São mais de 20 funcionários. O proprietário em si, ele não é mecânico, uma curiosidade que a gente já vai contando aqui, né? É um cara que tem formação em gestão empresarial, tem também uma peça fundamental, né, que veio compartilhar o conhecimento dentro da oficina com a gente. É um cara que tem como frase de vida: nunca desista dos seus sonhos. É uma coisa que ele realmente deve ter projetado. Então, para você, nosso telespectador e ouvinte, sejam bem-vindos, né, o Júnior e o Eduardo Marinho. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Rapaz, em primeiro lugar, foi um prazer, né, receber esse convite, né, dos meus mais novos amigos. Espero que com muito contato aí pela frente. É isso aí. É um prazer vir representar a nossa equipe, né, a nossa empresa aqui com esse podcast com vocês. E assim, é a primeira vez que a gente traz, geralmente a gente traz aqui, geralmente sócios, né? São 2 donos, mas vocês vieram como o gestor, né, que é o fundador, no caso, e o cara que está à frente do negócio ali, né, lidando com o chão o tempo inteiro. Não que o Marinho não esteja lá na fábrica, mas é um cara que está com a visão para o futuro, né, provisionando, é aquele cara que vê de cima, e o Júnior é o cara que lida diariamente, tanto com o cliente, quanto com o funcionário, né, é aquele cara que está bem próximo da produção realmente, né. O Júnior, eu digo que ele tem mais autonomia na maioria das coisas, sem exagerar, do que eu. Para muita coisa, ele tem mais autonomia para resolver ali do que eu, e ele sabe disso, eu sempre dei. É porque é um cara que resolve, né. Sempre esteve comigo praticamente desde o começo, desses 31, 32 anos quase. Ele está aos 28, né? Comecei ali lá atrás com carro, venda de carro, ele entrou logo depois. Rapaz, é tempo. Ele disse hoje, né? Tá nos bastidores, a gente conversando, eu não me lembrava disso, que ele começou com 15. Cara, tem quase a minha idade lá, pô. É uma vida, né? Sim. Para vocês terem uma ideia, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a Marinho tem por volta de 20 anos de história. O Júnior tem 28, então vocês têm noção do quanto o Júnior conhece, né, do negócio, né? Porque assim, teve o período que foi loja de carro, né? Perfeito. 31 anos como empreendedor, de fato, né? Foi. Ainda sou conhecido por muita gente como Marinho Veículos. O pessoal aqui é Marinho Veículos, eu digo, não, já é Marinho Auto Center há uns 20 anos. Era pra, se ele fosse juntar todos os negócios, era para ter conversor, era de gás antigamente, você trabalhava? Comecei com loja de carro, aí migrei
para o segmento de serviço na conversão, comecei GNV. convertedora de GNV para gás, passei acho que 1 ano ou 2 quase, e ampliei para o AutoCenter. Foi quando eu... Tomou gosto também. né? Então o cara tem bagagem. Fiquem por aí. Dica de sempre. Papel e caneta na mão. Se não, eu digo sempre papel e caneta na mão, porque você pode em casa estar assistindo esse episódio e anotar no bloco de notas do celular tal, e ir salvando essas informações que vocês vão ouvir aqui. Mas quando eu digo papel e caneta, é que você não vai se distrair por nada. O celular você pega para anotar ali uma dica e entra no Instagram e tal. Papel e caneta não. Anota todas as dicas que vocês vão ouvir aqui. Não é por acaso que a Marinho está no tamanho que está, a não ser com uma boa gestão, uma equipe, né? Com pessoas iguais ao Júnior, que estão aí há mais de 20 anos trabalhando junto. Então, antes de começar todas as perguntas, assim, a Vera mesmo, eu queria dar os nossos agradecimentos aos nossos parceiros, né? Que Estão sempre com a estão gente. com a gente aí desde o início. E não diferente, eu começo com a panificação e restaurante Ferretti, desses doces lindos e maravilhosos que estão aqui, que não é de brinquedo, né? O pessoal da produção já não é de biscuit, não. Já isso é de aprovou, verdade. né? Viu? Então, assim... Não são os mesmos, né? Não. De jeito, não é o mesmo, não, exatamente. Toda semana a gente vai lá, dá uma almoçada, dependendo do horário do episódio que vai gravar, e já come bolo, almoço, enfim. O que você quiser. Self-service, o melhor da parte baixa aqui. E agora com sem delivery balança. ativo, né? 100%. Entrega Tanto kit o kit festa. festa como o próprio almoço, né? Isso aí. Então, nosso muito obrigado à Panificação e Restaurante Ferretti, né? Gratidão por essa força que tem nos dado. Agradecer também a Agra e Silva, nosso escritório de contabilidade. Rapaz, esse aí... Vocês esse tempo todo no mercado devem ter já o escritório de vocês, né? De contador. Mas não é Mas bom como esse, algum não. amigo que precise de um contador aí, eu vou indicar isso aí, que esse é bom. E é o meu, viu? Agressiva, assessoria contábil e jurídica, né, Marcelo? isso aí. Mas você que tem sua empresa, quer declarar seu imposto de renda, quer abrir a sua empresa. Não, tá precisando, meu amigo. Fala com a gente. Assessoria. É isso aí. assessoria. Essa palavra aqui, assessoria, não é por acaso, não, viu? Eles assessoram, não dá de papel. verdade. Não manda papel pelo correio, não, viu? Vai pessoalmente. Então, nosso muito obrigado ao Agra e Silva. Agradecer também ao pessoal do Thomas Burger. Gente boa esse pessoal, viu, Marcelo? Rapaz, tem um sanduíche bom lá. E eu conheço o dono, gente boa ele. Quem não conhece... Obrigado. Nossos agradecimentos a quem não conhece Thomas Burger, segue nas redes sociais, tá? @Thomas Burger. Agradecer também a L Autoplacas, do Isso nosso aí. parceiro Felipe. A você que quer fazer sua placa Mercosul, fazer sua transferência, mudar a placa do seu No veículo. Brasil todo. Brasil Placa inteiro. de Alagoas, o cara manda pra... Exatamente. Não, aonde você Não estiver, tem ele dificuldade, vai. Então, a você que quer mudar, agradecer também a galera da agência Cria. Ó, Não, galera da é agência o cria do governo. Esse é o Cria de né? É Cria a da agência- Quebrada. a Ou é de criar? agência. Essa aí é desenrolada demais. Precisou dar um boom na sua empresa, nas redes sociais, o digital é com Cria. Tem um filmmaker lá que é bonzinho, mas... É, Tá mais ou desenrolado. menos, mais ou menos. Marcel, e por fim, Por fim, não menos a galera que a importante, gente vamos trouxe evidenciar hoje, a galera da Marinho, né? Marinho Auto Center, há mais de 20 anos no mercado, também junto com a gente nesse episódio e trazendo conhecimento, que é o mais importante. né? É isso Vamos aí. lá, Marcel. Vamos lá. Tu fica à Cara, vontade, que- tu faz uma pergunta aí. Enquanto Tu vai isso, eu me comer, ocupo bicho. aqui. Rapaz. Já velho. criou um hábito. Agora né? não, pô. Posso não? Pode. Oxe, agora não coma. Rapaz, antes de tudo, assim, eu queria saber... 20 anos de oficina e o cara respira a oficina. Vocês respiram carro, motor, tá ali o tempo todo. Mas o que é que vocês fazem, assim, né? Fora da oficina? É o tempo todo pensando, rapaz, eu tenho que projetar isso, melhorar aquilo. A galera me cobrou isso, a galera me cobrou aquilo, né? Funcionário, né? Ou cliente. Ou vocês realmente fechou a porta ali, eu relaxo, vou pensar em outra coisa. Como é que vocês estão A nesse sentido? tentativa eu acho que era essa, mas não tem como não. Embora o conselho que eu sempre dou, não leve problema daqui da loja, nem atenda por mim. Eu disse, pronto, é uma discussão que eu tenho com ele. Eu disse, não atenda o telefone de cliente não, fora do horário. Ele disse, não, rapaz, não tem como não. Eles fazem o que 24 horas não, ligado. que a gente dá uma assistência, às vezes é uma informação. Eu sou do contra. Mas como eu disse, ele manda muitas vezes mais do que eu digo, tá certo. É a história do resolver, né, Júnior? A gente, eu por exemplo, prioridade sempre a loja. Fechou ali, tem um dia do futebol, mas o telefone é 24 horas ligado. Ó, se alguém ligar, pode atender. Então, sempre pensando na loja, aquela preocupação para poder as coisas andar.
Eu vejo que tá, vocês sempre tomam decisão muito pensada, assim, não é uma coisa que vocês discutem, analisam, e vejo que o Júnior sempre faz parte dessa decisão que vai ser tomada, até porque é o cara que, né, tá ali Na linha de frente. na linha de frente. E aí uma coisa, eu sei que mecânica tira a gente da paciência, porque meu carro, quando eu escuto um barulhinho, eu já fico, meu amigo, que é isso? Eu não vou descobrir o que é isso, não sei, vou parar no canto. Vocês devem ter muito isso. Mas o Júnior parece ser um cara, e o Marinho também, vocês parecem ser pessoas que não se saem do eixo. É algo que tá em vocês ou não? Tem momento que a gente vai lá e tem que chutar o balde. Não, mas eu vou falar por mim e vou falar por ele pelo tempo que foi com ele. Não, é algo que tá nele e precisa, na gente, né? Em mim, nele, e precisa estar, porque senão você perde totalmente a Não regra, resolve né? Não nada, resolve né? nada. Então a vontade muitas horas é pegar ali pelo pescoço, né? Mas tem que estar no controle, né? Ali, contando até 10 e tá no controle. O cara tem que fazer terapia de dia, de manhã, de tarde, de noite. Tem que estar É importante fácil, que... não, né? É porque a gente lida com, eu digo, com um bem que hoje, eu digo brincando, lógico, que é mais importante o carro do que a mulher, do que o menino. Rapaz. Eu fico na dúvida do celular. Ainda estou na dúvida, mas o cliente quando chega assim, para ficar sem carro, Rapaz. é complicado. Fazer, olha, só no segundo horário, Você só falou amanhã. por mim, velho. Esse cara botou pra pintar o carro essa semana, ligou pra mim chorando. O que Olha, foi? tá- Tá chorando que foi? Meu carro vai ter 2 Depressivo, dias. velho. Não me deixou mentir, foi bom. Não, mas não, é assim, essa semana. é uma brincadeira que eu levo, mas assim, faz É muita verdade, parte da necessidade ali sua, da Principalmente quando é dependência. necessidade, né? Junta tudo. Aí você, pra ficar sem, eu digo, fica sem geladeira dentro de casa, mas não fica sem o carro. Rapaz, bicho, você falou todo agora sentido. isso mesmo. Então, é a análise você perfeita. lidar com um bem importantíssimo na vida É. das pessoas, né? É, É porque Independente geralmente de sendo homem ou mulher, uma inclusive, família tem né? um carro, né? Eu acho que vocês atendem diversos públicos, né? O público que tem um carro mais antigo, o público que tem um carro que é a classe média ali, e o público, eu vi carro lá hoje, É, o carro né? prêmio. Prêmio. Mas assim, geralmente é o público que tem um carro, porque são duas classes ali. Então, um carro só, ele faz muita falta para uma família que leva filho na escola, que trabalha, que vai levar um, que vai buscar outro. Aí diz, hoje tem Uber que é prático. Bicho, nessas horas ele não é tão prático. Ele é prático para você usar ele uma vez, mas para usar o dia todo, não tem jeito. Né? Somente esperar, né? Oxi, com Um certeza. menino, é dentro uma de- parte e difícil. pegar menino no colégio, aí desce, entrar, é mais complicado. A cultura nossa ainda, e eu acho que vai por muitos anos, é o carro. Todo mundo quer ter seu carro. Não, sem dúvida. Esses dias eu tava, inclusive, lá na porta da hamburgueria e no dia que fecha, inclusive na segunda, e minha mãe tava do lado, aí a gente olhou pro fluxo. Eu moro ali na região há mais de 30 anos. E a gente atravessava a rua ali sem olhar pro lado, sem precisar olhar. E a gente olhando assim, eu disse, mãe, é pra isso. O carro é tão caro. E olha a quantidade de carro que tem aqui nessa avenida passando essa hora. É. Então, assim, é algo que todo mundo quer ter. É. E depois que tem, não quer mais deixar de Deixa ter. de ter. Né? Exato. Detalhe. Aí Passa A a gente fazer falou carro, aqui né? de forma superficial no início do episódio sobre a questão dessas mudanças, né? Você já empreende já há mais de 30 anos, né? Isso? Perfeito. Então, a tua vida no empreendedorismo iniciou nas vendas de carro ou bem antes disso você já empreendia? Foi na venda de carro. Na venda de carro. Foi. Isso já tem o quê? 31 anos do início? 31. Conta aí como é que foi essa evolução até chegar na Marinha Auto Center, porque a Marinha Auto Center, ela é nova, parece ser nova, mas já tem 20 anos. Mas dentro dos outros empreendimentos, ela é o último, né? O último que tem dado muito certo, não é isso? Exatamente. A gente começou lá atrás, né, com a venda de carro. E eu tinha aquele dado, eu era feliz e não sabia. Que bem mais simples, eu era um ou dois funcionários, a equipe entre vendas. Dá dor de cabeça, mas não chega nem perto da oficina, né? O que sempre me deixou assim meio insatisfeito com o carro é que eu digo, é o único segmento que você tem, você briga para vender e briga para comprar Sim, o carro. sim. Aí tava passando por um processo de muita gente negociando com o carro, meio estagnado, numa baixa. Aí foi quando eu comecei a tentar conciliar, né, o serviço com a venda. Mas aí vi que não dava, não, eu tinha que me focar mais. Foi quando eu abri, com uns 2 anos que eu comecei com o Auto Center, eu ampliei com o Autogás, aí eu ampliei pro Auto Center, que é a mecânica E aí em já geral. desfez direto da loja ou... Desfiz, automaticamente.
É porque a mente do empreendedor, a gente escuta isso muitas vezes, ela precisa... O corpo está aqui, mas a mente está lá na frente, Milhões de pensando em quilômetros projeto, outro projeto. Nunca, se tiver parado, tem alguma coisa errada. Exato. Ou morreu, né? Ou o cara realmente está cansado, vai desistir. Tá desacreditado. Mas eu acho que é bem por aí. Você está sempre pensando... Se você tivesse analisado e tivesse olhado assim, não, vou insistir na loja de carro, acho que você já teria saído desse ciclo, né? Porque foi o carro, a loja, depois o gás, mas sempre tudo voltado para carro. E hoje é a Marinho. Que já fazia parte também, né? Na venda, você se envolver com essa manutenção. Foi, não vou dizer que natural, mas foi muito próximo disso. Dessa naturalidade, dessa migração para o serviço. A gente, era algo mais próximo, né? Muito. Já faz parte de quem vende carro. Não diretamente, né? Mas indiretamente você se envolve muito com isso. Sim, com certeza. No início ali da Marinho, qual era a ideia? Não, eu preciso sair desse segmento e vou tentar esse, ou já tinha definido? Não, meu próximo negócio seria esse, por exemplo. Já tá traçadozinho. Para ir chegar no serviço. Já estava meio que engatilhado. Fui no gás por conta de que eu vi um mercado assim mais propício na época, mais com potencial, menos concorrência. Sim. Aí eu digo, vamos começar por aqui para ver onde é que a gente chega. Você é um cara que, nos bastidores, você chegou a dizer assim, eu sou o cara da gestão. Eu não sou mecânico, tenho noção, porque são 20 anos trabalhando com aquilo, comprando, vendendo, não é possível que eu não ia ter essa noção. Mas, no início, você já projetava a Marinho hoje do jeito que ela é, com a estrutura que tem, com mais de 20 funcionários? Ou você projetava ela realmente um negócio pequeno, 2 elevadores ali e tal? Você já, como foi que você projetou isso? Projetava. Projetava grande. Já. Porque você já vinha... A sua loja de carro tinha quantos carros na época? Você conseguia ter quantos carros ali de showroom, né? Uns 30 carros. Uns 30 carros. Então você já projetava algo que... né? E a sua localização é muito boa também, né? Hoje? Ou na época já era? Já era. Foi o que você disse. O fluxo em toda a cidade aumentou. Eu comecei ali... A gente... Teve uma época que eu morei ali na Ponta Verde, né? Não existia trânsito na Ponta Verde. A trânsito era Fernando e Lima, mas não existia trânsito. Tinha movimento. O trânsito engarrafamento, né? Tinha um pequeno fluxo, né? Era. Você mas não tinha congestionamento. Não tinha. Hoje já tem. Aumentou o fluxo. Mas eu sempre digo que uns amigos meus... Rapaz, esse Ponta Linda é muito legal não, né? Que não é uma avenida principal, é uma Comendador. Ela é próxima. Lima, é próxima. Aí eu digo, você se engana. Ali eu tô no fundinho da Ponta Verde. É isso que eu ia dizer Todo agora. mundo que sai ali daquela região... A funila ou vem pelo Santo Lado ou vem pela Avenida Brasil. É onde o cara se engana. Ali é um funil. E você fica numa esquina. Numa esquina, com um fluxo grande, bem trânsito, eu não posso mexer um parafuso ali na fachada. Os caras, rapaz, tá mexendo lá. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, todo mundo vê. O Júnior deve saber me responder melhor ou ter uma ideia. Vocês conseguem dizer quantos clientes vocês já atenderam ou atendem? Quantos tem cadastrado, por exemplo, assim... Até aqui. Ao atender, eu sei na ponta da língua. Ele sabe também que eu passo. Você fala... A gente tem diário, tem mensal... Não, no total, assim, a gente já chegou a atender X clientes até hoje, assim, entendeu? Mais de 10 mil clientes. Com esse tempo. A passagem da nossa ali está em torno de 12 carros média, né? Por dia. Só fazer uma multiplicação vezes... Um mês vai dar em torno de uns 270, já chegou até mais. Uns 250, 300 carros. Vocês conseguem dizer assim, não, esses clientes, eles são recorrentes? Sim. São recorrentes, né? Você fez essa pergunta, eu nunca tive essa curiosidade, vou ter, de fazer essa multiplicação. A gente sempre trabalha no mês. No dia. No dia, sim. No dia e projeta para o mês. A quantidade de carro que a gente chama passagem, sim. Eu nunca fiz. Sei exatamente do dia. Para ser mais exato, né? Em torno 11, não chega a 12, 11,5. Ou seja, são mais de 3 mil clientes satisfeitos por ano na Marinha. A gente ouviu aqui, a gente já teve outra pessoa de mecânica, e aí foi até um corte dele, quando ele disse assim, bicho, um cliente satisfeito, ele vai trazer outro cliente satisfeito, ele vai trazer outro cliente.
Satisfeito ele só vai ser depois que sair, né? Só vai ficar depois que sair. Mas um cliente satisfeito, ele transforma mais de 10. Que não vai nem pisar na sua oficina. Porque a propaganda boa, ela é mais difícil de... Ela vai se propagar, né? O boca a boca Principalmente, é isso, não sei se é a cruz que a gente carrega, né? Principalmente no ramo automotivo. Essa impressão. Mas esse eu acho que nem refeição também. É parecido, parecido. Mas o carro é como se você mexeu com alguma coisa pessoal dele ali, tanto pro bom como pro ruim, pode ter certeza que... Hoje eu acho que 70% nosso, 80% é a indicação. 80% do próprio cliente. Eu tenho um grande erro ali. Vou perguntar ao Marinho aqui, qual foi o último dia que ele fez uma propaganda, gastou dinheiro? Quando foi? Não é o último. Quando foi? Panfletagem, na época que o panfleto tinha... Tava em alta. Graças a Deus a gente... O boca a boca, sempre foi o boca a boca. Não estou dizendo que é o certo, não. Não, perfeito. Que é o correto, que eu não preciso. Aí as coisas vão mudando também, né? Não é uma regra não, mas com você tem dado certo. O detalhe é que a gente está passando por reforma, estão passando por reforma. E a todo mundo que vai fazer uma reforma, a primeira coisa que faz é, estamos em reforma, bota o nomezinho pequeno ali da oficina, tudo, tá tudo sem nome da oficina. E todos os elevadores completos com veículos fazendo. E uma prova disso, inclusive, que a propaganda é a alma do negócio, Marcel vinha contando no caminho, que ele conheceu vocês da seguinte maneira. Como foi, Marcel? Um amigo de um amigo levou um carro lá e gostou, aí esse amigo foi lá, gostou, me mostrou como foi que foi atendido. Eu disse, rapaz, eu tô precisando da mesma coisa, eu vou lá também, né? Então assim, aí foi o pai, aí você já indica o pai, aí vai outro amigo, você já indica, é aquela história. Quando esse boca a boca pra mim é a melhor propaganda, serve muito pra mim. E às vezes a gente precisa ter uma estrutura muito maior para fazer a propaganda, porque quando você faz a propaganda, você espera trazer cliente através dela. Se você investe na rede social, vai estar postando vídeo, vai fazer tráfego pago para mostrar onde é. Então você vai ter que ter estrutura para atender uma quantidade maior. Pelo menos é isso que se espera. E quando a indicação, a pessoa indica para uma pessoa, ela vai lá, ela vai indicar para outra pessoa. Então é mais fácil de você atender do jeito que vocês atendem. Porque vocês prezam gradativamente, né? Com certeza, vocês prezam muito pelo atendimento. Né? Então, assim, hoje uma oficina, eu até brinco muito com o Thomas sobre sanduíche, que quando você chega a uma quantidade grande de clientes e você tem estrutura numa lanchonete, você consegue atender todo mundo rápido, ele vai embora, e se chegar outra mesa do mesmo tamanho, você atende, todo mundo vai embora. Na contabilidade, por exemplo, já não consigo atender a mesma quantidade de gente no mesmo tempo, porque demanda uma análise, né, um diálogo, uma conversa, um acerto. Não, acho que na oficina tem essa mesma... O cara não vai lá só calibrar um pneu. Não. Né? O cara, com certeza. E vocês precisam... você quer realmente que eu faça um check-up no seu carro? Eu vou fazer. Então, tem muita coisa no carro para se fazer e gasta tempo nisso tudo, né? Sem dúvidas. E é uma caixinha meio de surpresa ali, né? Exatamente. Pode não ter nada, como acontece muito. É só troca de óleo, filtro e tal, e tá liberado o carro. Tá primeiro, tá perfeito. Mas tem carro não, que aí realmente vai aparecendo a imprevisibilidade, que a gente não tem. Exatamente. E cada carro é um carro, cada problema é seu problema. Cada condutor recebe a informação do problema de uma maneira. Principalmente no que vocês falaram aí, né? Essa evolução que houve do carro. Não que não exista ainda a graxa. Sim. E a gente se entende, só deixando mais claro para o pessoal, mas essa parte eletrônica realmente avançou. Foi um up gigantesco, né? Aí onde entra. Cada carro é um carro. Antigamente não. Antigamente você contava, eu acho, não sei se talvez nas mãos, os carros que você tinha. Sim. Os modelos. De cliente, né? De montagem, marca, de tudo tenho certeza que era uma mão só. Hoje eu mesmo não consigo mais contar. Não, chega um carro novo direto, chega não? Chega carro novo direto. E se falar em tecnologia, pronto, é que aí o negócio... E dentro dessa nossa... Já desse assunto, teve algum momento, você já projetou a oficina grande, mas teve algum momento que você parou assim, colocou o pé na porta e disse, espera aí, que se eu não organizar um negócio aqui, eu vou ficar numa proporção que eu vou me perder. Eu quero um negócio gigante, mas se eu não gerir tudo isso aqui... Eu digo que é falha, né? Não sei se é muito zelo, muita preocupação. A propaganda. Uma das coisas que eu sempre, não estou preparado para ir para a propaganda, não. O movimento está razoável, não está satisfatório. A gente tem que primeiro resolver isso. Olha que eu digo que eu acho que é um erro, né? Querer sempre
E hoje em dia o pessoal fala, comece e depois você melhora, né? Não, eu na cabeça, não, eu tenho que melhorar. Não, estou satisfeito, não estou satisfeito. Tô Sempre satisfeito. preocupado nos processos. Nos Eu processos. também penso como você. A gente já viu falando sobre projeções, né? A gente já teve convidados aqui que falou sobre projeções. Falando sobre se projetar grande, né? Você se projeta grande e faz acontecer. Só que eu acho que depende muito do cenário que o cara está inserido. Em um Entendeu? momento. Porque se você se projeta grande e aí vem aquela quantidade de gente que você esperava e você não consegue atender, meu amigo, aquilo ali vai acabar com você. Vai acabar com o É um negócio. cuidado que precisa ter, né? Agora, assim, é detalhe que não é um cuidado que nem todo mundo vai ter. É importante que você está disposto a oferecer um atendimento, uma experiência diferente de tudo que o cara já viveu. Então, a partir do momento que você chama o povo e não consegue atender, você se decepciona, né? Pelo cliente também. Então, Aham. tá aí a prova do que você... O motivo de você nunca ter... Ah, não, preciso atender muita gente, preciso ganhar muito dinheiro. Não, do contrário, não, peraí, não é agora, não é agora. Mas Deus foi sempre ajudando ali a se manter, a crescer de forma orgânica, sem pressa, muito mais rápido do que a gente mesmo imagina. Mas a ideia de eu tentar oferecer, de conseguir oferecer a melhor experiência, o melhor atendimento, é importante porque você não para. Porque assim, você falou a trend, né, que tá, você começa, depois melhora. E aí tem muita gente que só começa, depois melhora e para. Você não, você começou, melhorou e nunca parou, e tá melhorando. Não sei se eu Mas passei é o do segredo. Pô. Eu acredito que é o segredo, né? Assim, Eu acho que se a gente não reconhecer que precisa melhorar em algum ponto, eu acho que Eu acho que isso aí tá é perdido. um lema na Marinho, todo dia tem que melhorar. É um lema nosso. alguma coisa, nem que seja uma ferramenta de lugar para exatamente. facilitar. É a preocupação. Não, você não pode nunca achar que... Tá Todo 100%. dia. Eu posso até estar exagerando no meu melhorar, mas sempre a pessoa tem que estar achando que precisa. não está legal a coisa. Tem alguma coisa errada. Tem que estar sempre olhando para um negócio de fora, né? De fora. Você tem que olhar para um negócio de fora, que é uma visão que pouca gente tem. Principalmente como gestor. Eu tenho certeza que ele já falou assim e disse: agora tá bom. Não quebro Ele mais disse que fez nada. promessa, pô. O cara fez Duvido. promessa. Eu duvido ele Vai passar andar 2 daqui anos pra sem quebrar. Juazeiro, ele disse, pô. Duvido ele passar 2 anos sem quebrar uma parede. Talvez nesse investimento eu talvez consiga, mas é como você diz, é difícil. Não. Mas na gestão e nos processos Não para nunca, né? não pode, não pode. Você consegue lembrar, vocês dois, né? Consegue lembrar, assim, qual foi o primeiro erro que vocês olharam assim, bicho, tá vendo aí? Processo, organização, ele não é luxo, não. Ele precisa fazer parte do negócio. Teve um erro, assim, que foi marcante. Crucial para a decisão de dar Para agora essa preciso decisão, assim, melhorar. de realmente, se meu amigo pode ter resistência de todo jeito, mas a gente vai ter que implantar. Teve algum? Teve alguns, com certeza. Porque a mudança ali, os testes em relação a isso é diário. Diário. E eu sempre deixo aberto o pessoal, embora sempre aquela grande resistência, que é do ser humano, à mudança, né? Parece que a gente está codificado ali a não querer mudar. Já gera um trabalho no subconsciente. Mas eu sempre digo, olha, o processo é isso, vamos implantar? Se não der certo, não tem problema. Eu rasgo, eu jogo, se eu investir em alguma coisa, eu não faço questão. Agora vamos testar, vamos amadurecer. Vamos ver se foi o nosso quadro. A gente senta, se você tiver outra ideia, não tem problema. Se você convencer eles 2, ou convencer 2 dos 4 aqui, tá mudado. Eu sempre também deixei essa liberdade. Sim, Agora, é importante também. Vamos fazer, vamos implantar. Vamos seguir, né? Vamos seguir, vamos... O nosso dia a dia, ele faz com que a gente tá com os processos ali, como foi definido, só que todo dia ele mostra algo que a gente precisa melhorar. A gente atendeu um cliente, esqueceu de dizer algo a ele, o cliente reclamou no pós-venda, vamos botar no processo para que isso não aconteça mais. Teve uma falha no atendimento, o cliente foi direto para o consultor, não está num processo, discute e vamos cobrar nesse processo. Então, diariamente, a gente está ali surgindo demandas de melhoria. Eu acho que qualquer empresa vai estar sempre, como a gente trabalha há muito tempo, sempre de olho no negativo. Como é o negativo, Júnior? O que não está dando certo. Então, a gente está sempre de olho para que as coisas funcionem. O que está dando certo, a gente nem está olhando. A gente está olhando para o que está dando errado, para poder corrigir. Para
zerar o A índice de intenção erro, é né? essa, exatamente. A ideia é justamente essa. Ô, Júnior, na conversa ali da entrega do convite, foi falado que você começou lá com 15 anos de idade. Nos conta, na verdade, como é que foi essa evolução, né? Porque hoje você já tem 30 e quantos anos já na empresa? 31. 30, Tô tá 44 praticamente anos. o tempo de empreendedorismo do cara. Então, assim, como é que tu iniciou lá? Tu era apenas o ajudante? Como tu chegou no cargo de gerente? Porque hoje, você é a pessoa do Marinho, na ausência dele, como ele falou, até na presença dele, você quem resolve o problema com o cliente, com o o cara colaborador. que lida, né, O cara mesmo? que... É uma historinha bem comprida, mas a gente vamos resumir aqui. Eu entrei lá. Marinho é primo, né? Primo de sangue e os pais dele são meu padrinho. Então, Marinho era aquele primo mais velho, né? Era o primo e irmão. Final de semana eu tava na casa dos tios, consequentemente na casa dele. Então, com 15 anos, minha mãe bota esse menino pra trabalhar. E eles sempre tiveram negócio, você sempre... sempre tiveram negócio. Então, a loja de carro já funcionava e eu... Escola de manhã, à tarde, trabalhar. Fazia o que nesse início lá? Nesse início, eu comecei como office boy, na loja de carro. Com pouco tempo, eu virei vendedor de carro e eu era o cara de confiança dele, oficina. Você levava o que carro. muito que eu sei hoje, eu devo àquele... Naquela época lá que eu tinha de 15 a 17, 18 anos, com que eu aprendi. Que quem ia para a oficina com os carros, a maioria dos carros era eu. Então eu acompanhava, tinha esses bastidores das oficinas, né? Todo o processo. Então ele trouxe uma bagagem, um conhecimento grande para ajudar nesse tempo aqui que a gente chegou, né? Nesse momento. Então a gente botou a convertedora de GNV, quando ele decidiu, vamos diversificar aqui, mudar. Vamos estar com o carro e a convertedora. E agora, o que é que a gente vai fazer? Então a gente conseguiu contratar mais um cara e a gente ficou lá. O cara... Até então, eu era o cara de confiança, não era o gerente da loja, era o cara de confiança dele. O braço direito. O braço direito. Então, eu digo, vou contratar um conhecido nosso, que é o gerente da convertedora, que fechou lá e ele veio trabalhar conosco. Então, quando aquele cara chegou ali, chegou para somar, então, consequentemente, a gente trabalhou em parceria, né? Eu e ele ali, o gerente aí, eu fui tomando par das coisas, aí eu virei o gerente da convertedora, consequentemente. Foi quando o Marinho disse, vamos implementar para a parte de serviço. Só que lá atrás, qual era a pergunta do Marinho, quando acabou a loja? Como é que a gente vai montar essa oficina? Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui dentro, vai lá para fora. Vai lá para fora, vai ter que ter esse corpo a corpo aqui com os mecânicos, com os clientes, para poder as coisas funcionar. Porque hoje a gente tem 3 funcionários. Eu tenho só você, mais 2 vendedores. E a gente vai ter mais de 20. Então, a estratégia que... modelando o tempo inteiro. Exatamente. Uma das estratégias que a gente teve na conversa, a ideia do Marinho, tu vai ficar ali, no corpo a corpo mesmo com o cliente. E hoje a gente tá aí, né? Nessa batalha, né? Já esse tempo todo. Esse tempo todo não cansa. A gente tem um prazer. Eu costumo dizer, os meninos que a gente tem que ter o prazer para trabalhar, o prazer para fazer as coisas acontecer. E é interessante porque, assim, a gente vê que é uma coisa que evoluiu não só estruturalmente, né? Mas como pessoa também. Com certeza você se projetou, porque talvez o Marinho não teria lhe dado a oportunidade de estar gerindo pessoas dentro do negócio se você não tivesse capacidade para isso. Mas você se provou nesse período que conseguia ter esse diálogo, esse contato. Nesse meio veio o curso superior em gestão, então o que tem de curso a gente tenta estar fazendo, o curso online, o que for. Sempre tentando capacitando, se né? capacitando. Sempre se capacitando. Nessa época da mudança, por exemplo, quantos funcionários eram, por exemplo, na oficina? A gente chegou... Ele... A gente no início mesmo. No início mesmo da oficina, a gente já começou com mais de 15 funcionários. No Auto Center. No Gás era quanto? No Gás a gente chegou a ter 12 pessoas. Só no Gás? 2 equipes a gente tinha de conversão. Quando o gás bombava. Sim. Aí quando a gente definiu, vamos ficar com a mecânica e gás, a gente tava. Aí quando definiu ficar só com a mecânica, a gente chegou a ter 27 pessoas. Do tempo dessa migração só tem o Júnior ou tem mais gente? Do gás, por exemplo, só você, né? Só, porque depois, e a conversão a gente acabou. Foi. Tem uns 2 Era anos. uma área diferente. É uma área diferente. E um grande detalhe que
Mas não foi por isso, não. O que a gente conversou nos bastidores é que eu percebo que você consegue trabalhar muito bem a questão da retenção dos colaboradores, né? O Júnior, por exemplo, está há muito tempo, né? Mas os demais, você falou que são funcionários de 10, 12, 11, 8, 13, 14 anos. Então, assim, A gente o tem que é feito na sua na Qual é a linha de mágica, né, pensamento Tom? de vocês dois? Né? Lógico que além de uma boa remuneração, que é importante, mas o que é feito hoje na gestão para reter esses talentos? Eu tenho digamos? uma filosofia que, como digo, é coisa da cabeça, nunca sei se estou certo, mas que eu trabalho muito E isso. que funciona. Tá dando Normalmente, as empresas têm muito, principalmente o CEO, o gestor, o foco no cliente. Cliente. É o mais Exato. importante, é o cuidado, não sei o quê. Para mim, eu tenho basicamente ali, maneira de falar, 3 coisas que eu me preocupo. E eu vou falar na sequência. E o cliente para mim é o último. A equipe, o produto, que é o veículo, a minha segunda preocupação. E por último, não Menos importante. importante, o cliente. Eu sempre tive isso. Bom, eu não vendo. Eu não Eu conserto. ainda boto mais um quesito antes do cliente aí. O ambiente de trabalho, que eu vi que você É, verdade. mas você está dentro do É, funcionário, tá dentro, né? né, Tá do dentro do negócio. funcionário. aí assim, o meu foco, embora eles às vezes não acreditam, é eles. Prioridade de tudo. Minha prioridade. Eu não sei se isso influenciou quando você fez a pergunta, realmente. Agora eu fiquei imaginando o porquê de tanto tempo. Porque não é só, eu sempre aprendi, não é só Exatamente. salário. E não é, não. Não, Porque por bom salário, o pessoal muda de empresa a todo eu venho momento. ele aprendendo vai estar isso. sempre de olho em dinheiro. Então, R$100 quando chegar a mais, uma o cara proposta sai da sua melhor, empresa. É. ele vai embora. Aí o que é que vem? Eu acho que o ambiente, isso aí, a O estrutura, ambiente de trabalho é importantíssimo. a maneira com que a gente trabalha, ele também, nessa aproximação. Eu sento com eles como sento É sempre acessível, né? 100%. Ele sempre 100%. Eu digo, a minha porta é aberta lá. A hora que for, sempre estou ali com eles. O relacionamento é muito próximo com eles. E eu digo isso direto a eles. Rapaz, a gente passa mais tempo, a gente tem mais tempo aqui junto do que Que em em casa. casa, né? O cara Somente se mora for na des- Marinho e dorme em casa. Se for descontar a hora de sono, é que a gente convive mais junto ali. Aí, não sei, eu acho que são esses fatores. porque Aí fica uma importante. dica, né? Fica uma dica para quem está assistindo. Se você já usa essa lista de prioridade, mas usa ela invertida, muda É de novo. É. Porque faz todo sentido. O cliente, quando você diz que o cliente está em último ali, não é que ele é menos importante, mas que de fato, se você não tem uma boa equipe, um bom ambiente de trabalho, um bom produto, um bom serviço finalizado, porque e se você observa, tudo se encaixa. Uma boa equipe está engajada, bem engajada, o serviço é bem finalizado, o cliente volta. Essa visão, no Sim, caso, seria sim. a do gestor. Do gestor. Para eles, aí é que eu faço aí 100% foco no cliente. Na Atenção satisfação, né? total do cliente. Ela muda de acordo com quem É. está pensando, né? É. Com qual ótica está sendo vista, né? É. É porque É a gente importantíssimo. vem ouvindo, e você também falou, que tá muito difícil de contratar, né? Independente do, E do principalmente setor. tá difícil contratar e pior ainda de reter. Exatamente. Aí você tem um problema resolvido. Eu assim, acho que dá para dizer que você tem a retenção sua, ela acontece porque você tem a galera lá, daquele cargo que você tinha falado que tá sempre procurando aquela pessoa, mas é um cargo. Os demais, o pessoal tem pelo menos 5 anos, tá com vocês. Isso, Não é isso? isso mesmo. Então, assim, já é uma retenção muito boa. E então esse problema está resolvido. Eu costumo dizer que o dinheiro em si ele passa a ser consequência daquilo que você faz, né? E no seu caso, o cliente ele passa a ser consequência de Perfeito. todo o processo. Perfeito. Foi Né? isso aí, exatamente. Se a Você galera resumiu bem. tiver o resultado ótimo, não, a gente lida muito bem um com o outro, a oficina está sempre no padrão que a gente precisa. Então, o cliente com certeza vai chegar aqui, vai ser bem atendido e o meu funcionário, estando satisfeito, ele vai atender de forma satisfeita. Só que aí, como o Thomas falou, vai depender da visão, né? É a visão de quem? Quem é que está falando? Como que é você que é o gestor do negócio, eu concordo plenamente. É uma visão sua, mas que pode ser replicada em outros negócios. Inclusive, como você falou, se você inverte e atende cliente, pode... Você talvez está fazendo certo, mas na ordem errada. Exatamente. Né? E aí
E toda essa mudança de ordem pode refletir num Fazer uma reviravolta. Né? reviravolta na sua empresa. Uma dúvida que ficou na minha cabeça aqui agora. Eu vi lá que vocês têm 12 elevadores, né? Hoje vocês têm quanto? São 12 no lado de cá, né? Tem mais do lado de lá. Depois eu fiz a volta, tem muito mais. Eu disse, Marcelo, tem elevador por todo canto aqui, meu irmão. Então, assim, hoje vocês têm quantos mecânicos, mais ou menos? Uma média, né? São... Que a gente... Segmento, né? Isso, São mais um total, digamos 5 assim. mecânicos, um alinhador, 6, um da injeção 7 e mais 3 ou é 4? Quatro ajudantes. 4 ajudantes. Na parte Uma da média de produção. 11 pessoas ali na produção. Hoje, como é que funciona? Eu sou cliente e... Porque acontece muito isso em barbearia, né? Eu sou cliente da barbearia, mas eu gosto muito de cortar o cabelo com o João, por exemplo. Hoje o cliente ele tem essa autonomia de escolher com quem quer que mexa no carro, ou isso ele consegue fidelizar? Esses caras vieram do segmento automotivo, eu tô achando. Não disseram. Já estão sabendo. Tem uma discussão que eu tenho com um grande amigo meu do segmento, que se tornou provavelmente meu melhor amigo, que é Amarílio da Vargas. E é como ele diz, não tem certo e não tem errado. Não existe certo, não existe errado. Eu, como assim, incentivei muito a eles, aquela história que a gente estava falando, ao cuidado com o cliente, a atender bem o cliente, Atenção, que eles tenham foco no cliente, Acaba tendo uma preferência. Né? que eles têm que... Pensar como o cliente, no caso. Exatamente. Pensar, e até antes do cliente, né? Aí, alguns deles, não todos, ou não, acho que todos, né? Hoje Uns mais e uns menos, conseguem fidelizar o cliente. Aí não tem o que eu fazer. Algumas lojas não permitem isso, que fica com medo de perder. Porque acha que o cara vai sair dali, vai levar... Né? Eu não tenho esse medo. E se sair, se perder, faz parte também. Para mim, o mais importante, assim, que eu me questiono. Será que eu... Né? Fico, às vezes, será que eu tô certo? Será que eu tô... Mas assim, não. Cobra, o mais né? importante, eu prefiro ter um cliente fidelizado por mim e pelo mecânico. Que eu sei que ele está fidelizado ali. Se acontecer dessa ideia é outra história, mas essa parte é liberada. O cliente Mas não é toda oficina que permite isso, não. É a oficina que escolhe. Entendi. Partindo disso, eu queria que o Júnior contasse um pouquinho como é que funciona hoje. Eu chego com o meu carro na Marinho, como é que funciona? Eu preciso trocar os processos, um fluido, Qual é o processo hoje da Marinho em si? Olha, hoje você chegou na Marinho, aí você vai ser abordado ali provavelmente por mim, lá na frente da loja. Então, eu vou escutar o que você está precisando, consequentemente, eu vou levar você para o nosso consultor. Tem a salinha lá de atendimento, e ele vai abrir ordem de serviço, fazer algumas perguntas, entender melhor o que é que você está precisando ali, que aí ele vai ter aquele tempo de atenção para você. Exclusivo, né? Exclusivo, né? Eu filtrei ali e levei ele lá. Então, dali, eu deixei o cliente lá na sala e já vou direcionar o veículo dele para um técnico. Já para ele fazendo essa avaliação. Se ele não tiver o mecânico de preferido. Mas se ele tiver... deixa eu voltar um pouquinho. Se quando ele chegar lá, ele disser, Júnior, quero falar com o mecânico tal, que eu gosto de fazer com ele. Vai ser o mesmo processo, porém eu já vou ter direcionado para o mecânico X, ou seja, já vou dizer o consultório, o mecânico é tal. Então, o primeiro processo é isso aí. Vai ser abordado, nem o cliente é para entrar. Aí o cliente aceita, por exemplo, vou fazer o serviço com vocês. Aí vocês fazem, como é essa tratativa com o cliente? Ele sempre fica lá esperando ou o cara vai embora? Não, então o Marinho, acho que há 6 anos atrás, o Marinho veio com a ideia do grupo do WhatsApp, que eu vou deixar essa parte para ele falar um pouquinho. Então, sobre o grupo. Então, é criado um grupo do WhatsApp e o cliente ali, ele nunca tem tempo de ficar lá, ele, pela confiança por já saber do nosso trabalho, ele vai deixar o carro e provavelmente ele vai embora. A gente vai passar orçamento, avaliação, tudo ali no grupo do WhatsApp. Que eu vou deixar a Marinho falar um pouquinho e depois a gente volta para falar. Qual foi a ideia do grupo? Normalmente o cliente, quando chega, assim, não chegando ainda no grupo, quando ele passa o carro para um mecânico, para o técnico vai fazer um diagnóstico, de acordo com o que ele relatou lá, se é algum problema no carro, que a gente chama se está com alguma dor, ou se é uma revisão. Não, quero fazer uma revisão. Aí o técnico é que vai fazer o diagnóstico.
volta para o consultor. O consultor faz que a gente não faz serviço nenhum sem aprovação. Sim. Mesmo que seja o dador, mesmo que seja o da reclamar, meu carro está com esse problema, quero que ele resolva. Volta para o consultor, ele prepara ali o orçamento, entra em contato, se tiver ali, e só após a aprovação é que a gente começa a mexer no carro dele. Tem alguns clientes já bem antigos que ele já libera, não, adianta. Já deixa a carta branca, né? Já deixa. Não. Sabe qual a maneira que a gente trabalha, confia ali 100%. O carro tá com isso, resolva. Mas mesmo nessa ordem é que passa o orçamento. O cliente já autorizei. Não, mas a gente está passando o orçamento. Segue o procedimento, né? Segue o processo. Importante. É importante seguir. O processo segue, né? Aí como foi que surgiu a ideia do grupo, então, Mari? É que eu fiquei até assim, feliz quando você, que é outra testemunha, né? Que você já teve a na vivência, empresa. né? Eu não sabia, né? Eu acho que foi antes da pandemia, 2018, 2019. E detalhe, quando o amigo dele, ele vinha contando, que ele não falou por alto para não falar do grupo antes. Quando o amigo dele falou bem do serviço, o amigo dele disse, bicho, olha o que essa oficina faz, olha, me botou num grupo do WhatsApp aqui, tá mandando os vídeos, tá mandando toda a montagem. Então assim, naquela época não foi apenas o serviço, foi o diferencial desse grupo, mas continua. Que é uma das, que eu digo que o grupo ocasiona, eu digo que é a experiência para o cliente. Fora a questão de confiabilidade, os clientes dizem logo, mas rapaz, gera mais confiabilidade, clareza, credibilidade, vários relatos. Porque a gente vem do mercado, você sabe que a mecânica, infelizmente, a gente vem do passado. Tem memes, inclusive, na internet, que o cara diz, troquei tantas peças, aí pega umas peças velhas, bota ali e tal. E aí você quebra esse... Ainda fazem, mas aí você já diz assim, nós não somos iguais a essas ainda marcas, nós, né? Marinho, 20 anos... Mas é uma luta. A gente sofre ainda. Sem dúvida. Aí assim, a gente tinha muito problema nesse diagnóstico do técnico, né? O técnico, o problema é esse. Aí daqui a pouco, passava meia hora, cadê aí o orçamento? Rapaz, você falou alguma coisa, aí ficava a discussão, né? Falou, não falou, disse, não disse, o horário de entrega. Aí eu digo, gente, vamos fazer o seguinte, para acabar essa... Passa um papel. Você anota no papel o que é e entrega o consultor. Melhorou muito. Aí logo depois eu digo, rapaz, dá pra gente fazer isso pelo WhatsApp. Fica o histórico para todo mundo. Fica mais seguro, tal. Eu digo, eu vou fazer grupo, eu vou criar grupo. Que o diferencial aí é o que ainda hoje, né, que está se tornando mais comum, mas eu ainda tenho um diferencial que eu não vi por aí. É que a gente eu não escondo de ninguém, não é segredo de ninguém. Já vi muita gente lá aprender. Se inspirando até de outros segmentos. Escritório, depois eu digo de escritório de advocacia. Um cliente meu disse, rapaz, agora só trabalho com grupo. Acabou a discussão. Eu crio um grupo de atendimento com o cliente. Porque antes era, ligou, não ligou, o cliente falou, o cliente não falou. Aí depois que eu vim aqui, implantei lá, acabou a confusão. Que foi exatamente lá atrás a minha grande questão. Acabar essas confusões. Aí eu crio um grupo, o grupo já é criado, já está aberto, o gerente está, e os principais atores, que é o técnico e o consultor. E a posterior, que eu acho que foi o cliente. Ele entra, a gente manda uma mensaginha, que é provisório e tal, explica, principalmente os que não... É sempre um grupo de 5, 6 pessoas ali, todo mundo sabendo, ciente do que está acontecendo, né? O mecânico, quando vai falar a parte dele, ele se apresenta, diz que está responsável. Perfeito, tem todo um protocolo. Toda uma cerimônia. É extremamente humanizado, né? Tem todo um protocolo. Mecânico não, o negócio lá é humano mesmo. Pô. Aí dali em diante, todo o procedimento, tanto entre técnico, consultor, cliente, consultor, ou vice-versa, tá ali. Aí trouxe alguns outros benefícios que eu também não tinha calculado. Agilizou o processo. Acontecia muito. O técnico, apareceu mais outro problema ali. Tem outra peça ali com problema. Para o consultor, né? O consultor tá certo, só que o consultor estava aqui atendendo. Até terminar o atendimento. Aí arranjava o tempo, ligava. O cliente não atendia. Aí
até liberar outro. Eu estou dando uma situação em termos de... Sim, sim. E Ah, depende. é. Hoje você tem vários elevadores. Se o cara só tem um elevador, o carro está preso lá pendurado, esperando a resposta do Ninguém cliente e atendido. outros carros na fila. Aí veio esse fator, agilidade do processo. Porque o mecânico já vai explicar para o próprio cliente qual o problema, ele só vai dizer faça, né? E o consultor já vai ter lá... O que todo consultor ensina aos empresários. Tragam uma experiência para o seu cliente. Para mim ali foi que eu acho até o melhor. É a experiência que eu trago. Tem um caso. Eu não acompanho 100% os grupos, né? Mas esse eu vi. Uma enfermeira do HGE. Não esqueci só o nome dela, cliente da loja. Aí eu me lembro do técnico quem era, né? Aí o técnico, doutora, só tá faltando fazer aqui a sangria, o seu freio já tá pronto, vou fazer aqui a sangria do carro e tal. Aí eu só vi ela, kkkk. Oi, me perdoe a pergunta. Aí eu digo... Vai sangrar o que no meu carro? Aí, ó, e sangria aqui no HGE, que ela trabalha no HGE. O que é que você vai sangrar meu carro? Aí eu digo, ó... A expressão é comum, mas é outra coisa, né? Quer dizer, é uma experiência, né? Fazer limpeza de bico. O cliente, que a maior parte vai achar que a gente vai lavar, esfregar o bico. Nunca vi uma máquina de bico fazendo todo o processo normal. Eles verem. Outro fator que vocês falaram aí. Eu nunca fiz essa anotação. Era para ter feito essa anotação. Você comentou aí, sem perceber, está na minha lista de ganho que eu tenho. Propaganda de graça. Para mim é normal, principalmente no meio de homem. Já aconteceu vários casos desses. Aí teve um cliente que fez o serviço. Ele disse que era o mais fraco do grupo de amigos. O cara era Porsche, o dele era um Compass, eu acho, né? Renegade. Renegade? O dele, ele disse, ó, eu sou o mais fraco. Os caras é tudo BMW, Toyota. E disse que chegou aqui, que é normal do homem. Isso aí, camboi de otário. Na sua concessionária você não tem um atendimento online. Sabe para que é o meu atendimento? A propaganda. Outro da minha listazinha ali que ele me trouxe. A sua propaganda da sua empresa, para mim, eu conheci a Marinho através do grupo do WhatsApp que foi criado com um cliente de vocês, pô. Então, assim, se você fez de forma voluntária ou nem você quis resolver um problema e saiu resolvendo vários. E um detalhe que na sua fala agora eu fiquei pensando, realmente faz todo sentido. Você diz, a gente vai fazer a limpeza de bico. Aí na cabeça de qualquer pessoa que nunca teve contato, a limpeza do bico. Tava limpando. Aí o cara mostra o equipamento que faz a limpeza de bico. Dependendo do tamanho, tudo, você credibiliza o preço que você está cobrando. Sim. Porque... Outro, você está falando, você só está me ajudando. É bom por isso falar com você quem está credibilizando. Quem já trabalhou no segmento não estão falando, né? Exatamente você está credibilizando. Isso. Peraí, eu estou fazendo um alinhamento, balanceamento. Peraí, o cara está pensando que eu só estou botando um chumbozinho e acabou. Você consegue criar mostrando valor. Toda a eficácia. Sim, agrega valor, né? As pessoas não questionam mais o preço que você está cobrando. A partir do momento que você está mostrando como é feito. Eu digo sempre que mostrar, isso é feito na propaganda. Quando você mostra, eu digo isso a todo mundo que tem lanchonete, qualquer outra coisa. Eu disse, quando você mostra os processos, você melhora como o cliente vai ver a precificação do seu produto. É a história do valor. Você agrega o valor ao negócio. Você começa a não criar preço, você começa a criar valor. Então, assim, duas coisas um pouquinho diferentes. Mexe com um bem que o pessoal tem uma estima muito grande, né? E são detalhes que você não gasta muito. Você está fazendo uma propaganda de forma individual, que dessa individual se propaga para no mínimo mais 5 pessoas. E lá no então, videozinho... Se um traz 5... No vídeo que o mecânico faz, ele explica. Ele diz, isso aqui está acontecendo por conta disso, tal. Ele faz um vídeo, é uma videoaula. E o cliente não consegue ficar lá embaixo do carro não, nem inteiro, precisa. O cara vai trabalhar, tal. Exatamente. É genial. E apesar... na hora que eu me boto como cliente, não precisa, não pode, confia, mas mesmo assim, eu queria ver. Sim. Aí eu me colocando como cliente da loja, que confio 100% na loja, sou cliente há não sei quantos anos, mas eu queria ver a peça com defeito. Eu tenho essa não é a dúvida, não é a desconfiança. Eu digo dos meus carros, eles não fazem meus grupos. Eu digo, rapaz, eu queria ver. Eu confio na minha equipe, eu confio 100%. Mas nesse momento eu sou cliente. Mas finalmente, depois desses anos, 6 anos, eu abri o grupo nos meus carros. Eu digo, eu quero ver.
Não se trata de desconfiança. Vou dar outra, me lembrei. É o registro. Exato. Você vai ter um registro que é normal. Nota fiscal, você não sabe onde bota. Se precisar ter... eu já troquei, já fiz. Vai ter que ligar... ali através daquele grupo. Vai ter que ligar para lá. Foi feito, quanto que foi trocado da última vez. Não, já está registrado ali. Você fica salvo. Tudo, né? Apesar de você ter você saído do grupo, a questão da garantia, do grupo, tudo certinho. Você saiu do grupo, que é o procedimento padrão, mas tá lá o seu registro. Eita, peraí, deixa eu dar uma olhada lá o que foi mesmo trocado. Não me lembro se foi o lado direito, se foi o lado esquerdo, que está batendo aqui desse lado. Evitou alguns problemas de garantia. Alguns procedimentos, algumas situações, não vou me lembrar aqui, a gente explica para o cliente. O correto é você trocar os dois lados, um exemplo. Não quero não, o outro lado tá bom, eu só vou trocar o lado que tá ruim. Não tem problema, não ocasiona risco para você, não é obrigatório não. Aí com um mês, uma semana começa a bater. Essa conversa a gente esquece. Não é má fé do cliente. Não é. Ele esquece. Aí começou a bater, o carro tá batendo. Já tem cliente que já olha ali. Eita, bem que ele disse, ó. Vou ter que parar de Então novo. tá registrado. Tanto para garantia dele também, não é só nossa não, dele também. Tá tudo registradozinho ali, certo? E a partir Resguarda do todo mundo aí. Todo nisso, mundo. né? A partir do Todo momento mundo. do retorno desse, não, tu vai bater, vai quebrar tal peça, se você não fizer logo. Aí com o tempo, aí um mês, a peça quebra. O cara disse, bicho, o cara não queria me vender apenas uma peça, o cara quis me ajudar a evitar parar carro, fazer emergencial, né? Perfeito. E aí credibiliza a sua marca mais ainda. Você já prestou atenção que tudo que você faz é para credibilizar a sua marca. Tudo que você pensa e fala aí, tudo credibiliza. Né? Acho que foi por isso que ele não pensou não em fazer propaganda. Acho que ele já tinha essa estratégia, pô. A propaganda era... Agora, um grande detalhe é que nada disso seria possível sem uma organizacional, né? E eu acredito que a oficina no início teve um certo bloqueio. Como é que foi o início de aplicar tudo isso aí de processos? Você fala que, não, primeiro vai o gerente, depois do gerente vai fulano, depois vai cicrano, até chegar ao final do serviço, passou por vários setores. E para que isso aconteça, hoje, quando a gente entregar o convite, por exemplo, assim que a gente chegou, ele, né, a gente estava de costa, ele já chegou, diga aí, o que está precisando? Tá, não sei o que. Não, pô, a gente vai falar com o Marinho aqui, vai vir para cada... Então, assim, essa presença, né, você já percebeu alguém chegando ali. No início, como é que foi aplicar essa cultura organizacional? Porque eu vi que tudo é impecável no lugar, né, rádios de comunicação, salas individualizadas, cada um no seu setor. Foi difícil, tirou de letra. No meu crítico, né, que sou... Eu vou excluir essa palavra no início. É no sempre. Sim. Ainda... Não, mas ainda a resistência. A gente sabe disso. Ah, tá, entendi. Tem que permanecer. A resistência é para a vida inteira, né? Hoje mesmo, coincidentemente, eu falei, não sei se vocês sabem, aquele exemplo do McDonald's, né, que um grande sucesso dele, da época que o cara fez a compra lá, foi o processo que ele se impressionou com o processo do McDonald's. E algum consultor me comentou, rapaz, eu estava trabalhando no dia desse, dando consultoria no McDonald's, tipo, fiscalizando, pelo que eu entendi, os processos. É para um McDonald's que já tem um processo altamente ali enraizado, desde a da ele sua consegue história. consegue colocar o processo até no cliente, né? Aí assim, incrível. eu vou dizer, quase a mesma dificuldade do início, que foi a sua pergunta. Ainda é hoje. Ainda é. Não sei se é porque o ser mecânico é um ser diferente. Mas o ser humano acha. É o próprio ser humano. Eu O ser humano eu fico pensando assim, ele é resistente à mudança. Às vezes a gente até acha que o fato do cara ali, dele já ter entendido, por exemplo, essa questão do WhatsApp, para mim, é a inovação da Marinho para com o cliente, comparado com outras oficinas. Como você mesmo disse, tem concessionárias, né, que com estrutura, com suporte muito maior, que está fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu acho que foi uma grande mudança e é visível para todo mundo. Eu acredito que o pessoal, o consultor, o mecânico, todo mundo consegue dar o braço a torcer e dizer, pô, foi genial, muito bom. Perfeito. E a gente, às vezes, acha que isso já... Bicho, tá vendo aí, ó? Fiz aquela inovação,
plante essa aqui que ele vai aceitar. Essa aqui é... E não é, né? Às vezes o cara diz, meu irmão, a gente já fez tanta coisa, tá bom, pô, vamos. Você muda o que já foi mudado muitas das vezes, né? Isso. Eu já peguei ele sabe disso, ele disse, não fala isso não. Não faço não, eu digo, eu faço. Eu digo, vamos reunir todo mundo. Eu digo, vocês querem acabar com o grupo? O grupo meio, tô fazendo de um jeito, tu faz de outro, não precisa fazer isso, tal. Quando eu digo a você, é permanente, com ser mecânico. E eu sei que é o ser humano. Aí eu me abuso, eu digo, vamos acabar? Não tem problema não. Não tem um que Ninguém quer. Poxa, quem quer? Não Ninguém. tem um. Eu digo, então vamos fazer certo, vamos fazer o processo completo. Sim. No começo deve ter sido... Vamos dar Tá, atenção. Eu fico quando eu vejo um cliente querendo entrar alguma dúvida, né? E eu entendo, eles estão ali e tal, mas eu digo atenção total. E um Aí não pode deixar o cliente lá no vazio de jeito nenhum. Respondo. Um grande detalhe no teu grupo, que na maioria das vezes o cliente, ele chega na oficina, ele passa pelo consultor, pelo gerente, por várias pessoas, vai para o mecânico, que muitas das vezes o cliente não sabe quem é o mecânico, ele é resolvido, solucionado, e o cara nem sabe quem mexeu. A maioria das oficinas eu acredito que é Funciona assim. dessa forma. E aí é impossível o mecânico não gostar, porque ele evidencia o nome dele também. A partir do momento que ele fala, aparece, o né? jeito dele se expressar, o jeito de se comunicar, o jeito com que ele conduz a melhoria do veículo ali, o jeito que ele entrega, o resultado que ele vai entregar, ele agrega muito mais valor e nome a ele do que a marca. Isso aí Sim, é um trabalho sim. conjunto. Sim. Mas o cara quando chega, como eu falei lá no início, o cara diz, não, eu quero o Rogério consertando meu carro. Então, pô, para o cara chegar me procurando, eu tenho que ter feito um bom trabalho. Então, isso aí você percebe que com uma ideia, você resolveu 15 problemas. E isso é importante porque o sistema de remuneração de vocês é produção. Produção. Então, se o cara é preferência de mais gente, consequentemente, mais Não produtividade. tenha dúvida que o mecânico, nesse momento, ele se sente valorizado. certeza. Isso aí Não já é vem só lá para remuneração. o segredinho de manter, de ter aquele pessoal ali Sim. a tempo com a gente, né? E você mostrar que essas evoluções não são apenas para evidenciar a Marinho. Não, eu quero ficar em evidência, eu quero ser melhor. Não, poxa, aqui a gente está evidenciando o seu nome. É tão provável que tenho certeza absoluta que faço uma comparação com a barbearia. Teve cliente de já chegar e dizer, ó, eu quero o Nino, né? Nino. Não, o Nino só tem tempo agora segunda-feira que vem, porque tem 2 agendamentos. Eu espero. Mas Tem. é assim que acontece. Entende? Então, assim, o cara vai se sentir, poxa, eu sou bom no que eu faço. Eu sou bom no que eu faço. Tem. Então, e aí, Acontece. essa procura, a remuneração melhor, é impossível o cara não se Eu sentir posso valorizado. falar que isso é um dos diferenciais da Marinho, porque como o Marinho falou, muitas empresas, ela tem esse medo aí, e perder o cara vai sair, o mecânico, vai botar a oficina dele, não. Então isso aí a gente tá, quando a gente libera para que o mecânico se apresente, para que ele atenda o cliente ali, ele se sente muito valorizado, não tenha dúvida. Eu como funcionário também, eu enxergo isso totalmente, não tem... E eu vou ser sincero, eu acho que isso é de um nível de maturidade muito grande, entendeu? Demais. Porque eu lido com diversos setores, né? Então, de oficina, de lanchonete, de restaurante, E com de gestores, de né? serviço, exatamente. E eu vejo muito medo, assim, de... Por exemplo, chega um concorrente próximo, o cara fica olhando pro negócio do outro, em vez de olhar pro próprio Aí negócio. tem outro conceito que eu tenho, me questiono do mesmo jeito. Será que eu estou fazendo certo? Divulgando meus segredos, trazendo o pessoal aqui para dentro da loja, que eu não tenho problema nenhum de falar dos meus processos. Esse mesmo amigo estava procurando outro, coincidentemente, eu sempre dou exemplo, que ele que é o que a gente tem mais troca informações, ideias, a gente sempre está se trocando ali, se juntando, se trocando. Tinha um galpão, aquele galpão de frente e à venda. Esse rapaz me ofereceu esse galpão aí na frente, aí ele me testando, né? Aí eu disse, e aí? Tinha futuro para tu? Eu vim para aí? Eu digo, tem. Não, para mim não tem problema nenhum. Pode vir, eu acho que vai ser até melhor. Porque aí... A gente vai tirar a dúvida presencialmente. Não, e a região, se tivesse umas 10 oficinas, ficava Atende todo... bem. Eu sempre digo, me questiono, é lógico, né? Eu fico... Será que eu tô certo? Né? O concorrente não é o seu vizinho. Seu principal concorrente é você mesmo. Sem Sim. dúvida. Não é... O seu concorrente não é o McDonald's. Eu tenho... É
é você mesmo ali, o seu trabalho que você está fazendo ali dentro. Eu vou lhe dizer isso, essa questão de passar o conhecimento é uma coisa que eu já conversei com o Thomas. Eu tenho um cliente que, antes de todo mundo de lanchonete conseguir precificar bem um produto, conseguir analisar de fato o valor de venda, tudo direitinho, ele foi lá, investiu numa consultoria, certo? Pagou caro numa consultoria, para fazer todo o mapeamento da cozinha dele e, consequentemente, ter uma planilha que ele pudesse ver, né, e precificar de forma rápida e real o produto dele. Então, assim, ele já estava a muitos passos na frente de muita gente. E, a princípio, você fica, pô, tá certo, o cara tá indo no caminho certo. Só que ele era um cara que ele não ensinava. Ele era um cara solícito, assim, quer conhecer meu negócio, quer fazer isso, mas até aqui, sabe? Eu não vou te passar isso e tal. Teve um momento, para encurtar, que ele perdeu essa planilha, pô. Ele perdeu tudo. Perdeu o computador, alguma coisa do tipo, ele perdeu a planilha. E a mulher que fez essa consultoria para ele não estava mais aqui, não conseguia ter contato com essa pessoa. Ou seja, ele não sabia fazer a planilha, primeiro de tudo. E ele não tinha dado a ninguém, não tinha prestado. Tava nem enviado para alguém para poder lá pedir não de tinha volta. nada. O cara perdeu totalmente o negócio. Então, assim, conhecimento compartilhado, meu amigo, pode ter certeza. É igual fazer atividade física. Você nunca se arrepende de ter feito. Entendeu? Você nunca vai se arrepender de ter compartilhado o conhecimento com outra pessoa, não. Perfeito. É muito importante. E um grande detalhe que você se pergunta toda hora, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo certo? Sabe quem tem medo de dividir conhecimento? Quem tem esse conhecimento limitado. Porque eu uso muito a referência da Rô. A Rô, ela é uma confeiteira, foi nossa primeira entrevistada desse podcast. E a Rô é minha amiga de infância e entrou na confeitaria assim, sem nunca ter trabalhado com confeitaria também, né? Era educadora e tal. E quando eu vi a Rô, em Maceió, que é uma cidade não tão grande, né? Começar a fazer cursos ensinando a fazer um bolo que ela fazia. Eu digo, ela é maluca, porque ela vai ensinar o bolo que ela sabe fazer, e depois o povo vai começar a fazer e ela vai vender o quê? Mas é onde está. Igual a Rô, você nunca para. Quando a pessoa acha que você dividiu uma informação e aquela vai ser a resolução dos problemas dela, tu vai, tome outra nova. Então, quem está se reinventando não tem problema com transferir ou repassar esse conhecimento. Perfeito, E a Porque ideia... você é inquieto, você não para, você não Exato. para. Quando o cara achar que o grupo do WhatsApp, se ele criar lá, ele vai levar os clientes. Não é só o grupo do WhatsApp, não. E às vezes Inventa isso nessa, aqui e que a gente tal. falou, né, nessa network, você às vezes aprende Sim. ensinando. Você Sim. pensa que Às vezes tá não, feito. sempre. Sempre. Eu digo que A gente, sempre. a gente fala, isso que o Thomas falou aí, de assim, o cara vai pegar a minha ideia, vai conseguir roubar todos os meus clientes. Não é por aí, porque a ideia está aqui, mas como é que eu executo? Como é que eu faço? O meu cliente é igual o cliente lá que consegue ter essa... verdade. Entendeu? Tem todo Então, o segredo. E dentro disso eu queria fazer uma pergunta a vocês no sentido de como é que vocês lidam quando a inovação não dá certo? Quando a mudança que vai ser, algum processo que vai ser implantado, foi implantado, ele não deu certo. Existe um ego assim de reconhecer ou vocês, não deu certo. Retira esse processo, vamos pensar de outra forma e vamos colocar. Foi o que eu tinha dito, eu passo direto, não tem problema. Eu posso até ter pago por esse Por essa processo mudança, né? ou por um equipamento. Sim. Se vocês me provarem, ou se provarem, né? A mim não é nem a mim, é a equipe. Alguém da equipe Que não ou concorda. não concorda. Se ele convencer a maioria, a gente chega, não tem problema nenhum. Eu jogo fora, eu rasgo, esqueço. Eu mudo, não tem problema. Não é porque eu implantei Que é uma regra, não, né? o grupo, eu sempre falo isso, gente, vamos praticar esse grupo, não tem problema. Eu estou precisando já melhorar o grupo. Não tem problema. Se vocês acharem que o grupo está atrapalhando, não tem problema. A gente encerra com ele. Não faço questão nenhuma. Entendi. Então tem o caminho é aberto, né? A galera que realmente faz o processo acontecer, ela tem a oportunidade de dizer, isso aqui, na prática não dá certo. Na teoria é excelente, mas na prática realmente não dá certo. Isso é muito bom, né? Ter esse contato direto. É importante ter realmente
sabedoria, né? De entender que... É porque você trabalha baseado nos resultados, né? Se não está dando resultado, realmente Não, Não tem não pra é quê. importante Não tem- você não perder tem- tempo com aquela mudança. A gente já teve conversas com pessoas assim que disseram que a produtividade, o salário do funcionário ser mensurado só pela produtividade não era bom para o negócio dele. No caso de vocês, como é que vocês enxergam assim, mensurar a remuneração pela produtividade? Qual é a opinião de vocês sobre isso? eu acho que é o grande mal do país não ser assim. Se o país fosse partisse 100%, ou a maior parte, para trabalhar em cima de produtividade, a gente tem outro país. Foi o grande mal do país é ter aquele Eu concordo. salário, Se contentar com o mínimo, né? um mínimo, que é um salário miserável, pouco, Sim. e não, mas aí Eu sobrevivo com isso, né? e eu Porque faço de conta que trabalho e você faz de conta Que me paga. que me paga É assim e que funciona, ninguém, e literalmente. todo mundo perde. Verdade. Porque a partir do momento que você... É assim, detalhe desse trabalho que ele faz, porque eu concordo também que quando você foca muito na produtividade, você faz com que alguns trabalhos sejam executados nas pressas sem qualidade. Sim. Mas aí é onde está a chave do negócio. A ideia de evidenciar o mecânico, o cara não quer nunca que aquele cara só vá aquela vez. Uhum. Ele quer um retorno frequente. Então, peraí, eu preciso ganhar agora, mas garantir o amanhã. Então, eu não posso fazer de qualquer jeito. Sim. Né? Então, é Uma importante. coisa amarra a outra. O Voltando nome dele está em evidência, né? Voltando nome para o dele. grupo também, isso é uma pressão para o mecânico, ele está mais em evidência, ele assume uma Do que a responsabilidade marca, maior a marca. do que ele está fazendo ali, a É o partir do nome momento que ele dele, está cara, registrando Por isso, tudinho. por isso Não é mesmo. só, Não, não vai ter pressa, ele não vai feito de qualquer jeito. Não, peraí, Perfeito. eu preciso mostrar que está sendo feito. não é que seja assim, a única, o centro de trabalhar, Sim, não, sim, é sim. só Não a é próxima, só, não. É o cuidado com tudo que É, é feito. é, Até é. o jeito de falar, né? Eu acho que É. o jeito de se expressar, não tem que ter uma linguagem É. mais técnica. Tá tudo né? Uma interligado, linguagem mais porque é o aberta. atendimento ali com o cliente, a gente foca muito nisso, que nem eu disse a vocês, a minha preocupação são eles, mas eu passo para eles o seu foco, não, eu digo até que a produtividade é consequência também, o foco é cliente, o foco é um bom atendimento. Para o cliente, esse grupo é só a ponta do iceberg. Não sei se vocês já tinham parado para raciocinar da forma como a gente levantou aqui, mas para o cliente é só a ponta do iceberg. Olha quanta coisa você consegue Com mensurar ele. através dessa Com ele, ferramenta. Com essa mudança. Com certeza. E você disse que produtividade. Tem quanto tempo que vocês trabalham de forma remunerando por produtividade? Desde o início? Desde o início. Acho que foi, né? Desde o sempre. início, sempre. Pode falar. Não, vai. Os colaboradores se surpreenderam no início dessa produtividade, porque muita gente veio Teve, da remuneração fixa, teve um né? caso, a transição, Isso. o desde sempre é mecânica. Mecânica, assim. No gás, não. Aí teve um que migrou Do gás para do mecânica. gás para mecânica. Eu digo aí, vamos para a próxima. Não, aquele medo, aquela resistência. Precisei insistir. Mostrar a ele que era mais Mostrar rentável. Né? É, Depois ele não queria mais voltar atrás. Não. é. Acredito que depois você começa a realmente trabalhar com essa... Pensando em futuro, a gente vê que o mercado aqui do nosso estado está cada vez mais... Não sei se é uma aposta ou se, de fato, a gente vê muito carro elétrico na rua, né? A Marinho tem se projetado para esses carros elétricos ou ainda não é algo que vocês... Erroneamente, eu digo aos técnicos, muito pouco, já era para a gente estar estudando. Lógico que os carros ainda estão na garantia. Até Sim. estão chegando alinhamento. Alguns serviços só, Serviços. né? Já faz lá, né? Mas- Ali já por faz, exemplo, né? já Mas a faz. parte de manutenção ainda não. Não. Até Mas é um pela projeto. questão da demanda, mas para mim era Você para a se gente... projeta nisso. Era para a gente já estar estudando, para estar preparado na hora que Se você diz Acontecer, isso, você né? está Acontecer. preparando já... que é um mercado para mim ainda que tem muito o que responder. Eu não desacredito não no mercado. Eu acho que veio, não volta não. Tá muito Não forte, tem né? volta mais não. Tá, e teve para mim uma grande mudança aí de chave, que aí sim eu comecei a acreditar mais no mercado. Foi com o advento do chinês, que até então Era só... era carro caro, não Cogitação. ia ver, não tinha as Volvos,
As Mas- grandes marcas querendo implantar. Mas não era popularizado. Não era popularizado. Aí, para mim, não ia sustentar o mercado, porque uma das coisas para o mercado se viabilizar é a rotatividade, é o fluxo. Aí o chinês veio, já quebrou isso. A minha dúvida só é com a dúvida de qualquer carro. Pode ser a combustão, a gasolina, a diesel, é a incógnita. Tem carro que se lança hoje, vamos falar, não estou falando mais do elétrico. E a gente não sabe como é que eles vão se comportar em N fatores, mercado, E que muitos saíram, né? credibilidade ali, confiança do carro. Às vezes o carro é bom, mas não se sustenta no mercado. É o tempo é que vai falar. Essa seria a minha dúvida. Mas eu acho que ele veio para ficar. Eles vão, não vai acabar nem com combustão, ainda vai existir por muito tempo. E o elétrico vai... Mas ele vai ocupar um espaço. Vai Já ocupar vem um espaço. ocupando, Já na vem. verdade, né? Já vem. Eu conheço algumas pessoas que têm, já tem grupo específico, a galera falando dos carregadores, né, de mapeamento e tal. E tem Mas- evoluído demais, né? Tem. Tem. O Tá que é vendo novo já lojas? evoluiu demais. Acho que Maceió já tem 4 lojas, 4 ou 5 lojas de carro elétrico. Então, assim, e do mesmo carro tem 2 já, tá abrindo a nova da própria BID, né? Então, Já tá funcionando. Né? então, assim, o negócio vem evoluindo. A cabeça do Marinho, assim, como gestor, além dessa questão de se adaptar ao carro elétrico, tem algo que vocês pensam em inovar, não sei, investir em outro segmento ou algo do tipo? Ou ainda continuar ali na oficina? Ou Não. ainda pensar muito? Tá afunilando também. Vamos diversificar. Ainda não sei, não bati martelo. Aonde, né? Mas no segmento de Tem várias veículos. ideias, né, Tem. Marinho? Tem. Tem coisas para explorar ainda, Tem. né? Dentro desse Uma segmento. delas é até voltar para o segmento de venda de carro. E com um grande diferencial. Mais um. Né? Já ouviu falar em você dar garantia de anos, ou de ano, ou Carro anos? usado, não. Realmente acaba dar uma bem né? curta para se Então, livrar, né? E aí você tem 2 selos, né? Tem a Marinho que ficou do carro lá no guardadinho, né? A Marinho Veículos. E hoje você tem a Marinho Autocenter. Então você Rapaz, vai dar um selo com outro, meu amigo. Falando nesse selo, ontem eu estava com foi ontem com o Maxwell. O Maxwell foi um parceiro que a gente consultou da época dele, que está trabalhando, já saiu da gente, acho que está com mais quase também uns 15 anos. Né? E tá com esse tempo todo está com outro amigo nosso, trabalhando no ramo de carro, com vendas. Aí conversa vai, a gente falando, eu falando, querendo voltar, né? Esse rapaz, sua marca ainda é forte. Eu digo, por quê? Isso até hoje o pessoal conhece Maxwell da Marinha. Volta e volta tem e 15 volta. anos que ele saiu A marca, e ele né? ainda é Marcelo da Marinha. Eu não tinha essa. Eu achei que já estava mais a parte de veículo mais apagada, vamos dizer assim. Mas quando ele disse isso, rapaz, será? Isso é. Rapaz, bicho. Eu queria até perguntar a você assim, tem algum caso que foi marcante, ou positivo ou negativo, mas que assim, que o cliente foi lá e fez aquele elogio que foi inesquecível, ou algo do tipo, dentro da Marinho Auto Center mesmo, da oficina? Rapaz, olha, né? Modéstia à parte, tem vários. Tem um que está me lembrando, Seu José, procurador, não lembro que é a função dele, federal. Sim. Não Funcionário consigo. federal. C3, e todo mundo não gosta de mexer, carro com uma bronca danada, a gente não conseguiu, e vai para lá, e vem para cá, e leva central, bota central não sei aonde, compra central. Resumindo, gastou e não resolveu. Quer dizer, primeiro atendimento dele, né? Não era meu cliente. Aí ele chegou para mim e disse, olha, eu queria lhe parabenizar, apesar de não ter resolvido meu problema, mas você, que seu técnico me tratou, eu não me lembro as palavras, né? Me tratou a equipe aqui todinha, acolhida, não sei o que, você tá de parabéns, assim. Aí eu, poxa, um cliente não resolveu o problema não dele. atendido a contente, que uma coisa é você ser bem atendido, resolver o problema, foi uma bronca, uma revisão. Completa, né? Ele foi uma experiência, posso dizer assim, em relação ao serviço, negativa, não foi resolvido não, aquele problema, né? Ele poderia sair. No final ali- foi? Mas quantas viagens? Ele perdia as contas. Ele poderia ter saído frustrado, não? E eu dizia, seu José, a gente pode indicar. Não. Eu quero que você quero que resolva. resolva. Se preocupe, não, quero que você resolva. Aí ele andava, não, ficou bom não, voltou o problema. Mas é isso, eu acho que a ideia de cliente é essa aí, entendeu?
quando você sabe que vai ter o problema resolvido. Porque, bicho, a gente tá lidando com máquina. Eu entendo que tem solução, né? Tem solução, tem. Só que chega uma hora que fica difícil. Tem coisa que você nunca aconteceu, já passou aquele carro por ali, mas nunca teve aquele problema. Então a gente vai ter que mexer em muita coisa até chegar naquele problema. Quando acerta de primeira, mérito lá em cima. Mas quando não acerta de primeira, provavelmente o cara vai ficar puto. Né? Que diga-se de passagem. Eu digo, casolado puto, mas assim, não satisfeito. No carro, que é sempre eu digo, a minha cruz é diferente, eu acho, de todo, né? Não vou dizer que é normal não, mas é muito corriqueiro a gente fazer, você falou mais ou menos isso, a gente faz o serviço aqui, serviço simples, suspensão, batida. Os meninos vão ali, olha, tem esse problema, tem esse aqui tá folgado, mas ele não chegou, ele não conseguiu visualizar aquela pancada que me fez você vir para a minha loja. Mas esse aqui está com problema, esse está com problema, seu problema é esse. Ele vai dizer, o problema é outro. O que é que você vai dizer? Faça. Aí troca. A suspensão tá quando você vai andar, que você... Mesma coisa. Pior, às vezes. Porque ele ajustou a suspensão todinha que estava solta algumas coisas. No que ele ajustou, aquela energia vai toda ali para o que ele não conseguiu, às vezes, visualizar. Aí, quer dizer, não é que ele vai ficar puto, a maioria dos meus clientes, mas já não fica tão... Tem que parar. Passa a ser duvidoso, né? Trocou, será que não trocou desnecessariamente? Só que aí vem lá aquela transparência do grupo. A gente tá mostrando o cliente lá que a gente tá trocando porque tá com defeito. Independente de qualquer coisa, aquilo também tava com problema, né? Com problema. Eu acredito... Apareceu outro, você tá primeiro resolvendo o que viu, né? Eu acredito muito que não é a fama, é o contrário, que a grande maioria dos técnicos, dos mecânicos, de pequena a grande, são honestos. Embora a fama é de ladrão. Mas infelizmente é a minoria que descredibiliza, né? Não, mas uma parte foi essa história que eu lhe contei. Me roubou, trocou coisa que não era, que não precisava. Que viveu, né? Por conta às vezes dessa complexidade. Não é a maioria. Generaliza, né? A maioria você chega ali, a gente, o problema é esse aqui. E vai resolver, como qualquer outra oficina, eu acredito. Mas nesses casos específicos, às vezes ele troca A, B, C, mas tem uma Dzinha ali parada que ele não conseguiu visualizar. Aí gera muito descontentamento em algumas oficinas. Me roubou e vai levando essa fama, que eu não acredito. Pelo menos os que eu conheço, eu digo por amostragem. Eu conheço muito mecânico. Com oficina pequena, conheço oficina... Eu não vejo eles como enrolão, aquele cara. Não, eu vejo o cara como honestos. Mas a gente tem essa fama. Eu vejo muito por conta disso. E tem também, a gente não pode mentir, a falha, que é diferente da malandragem, dessa fama. Pode haver também a falha, como pode haver uma falha de um médico. Sim. Como pode haver a falha de qualquer profissional. Às vezes acontece também a falha. Um erro diagnóstico errado, que é diferente da má fé. Sim. O importante é como você... resolve aquela falha, né? Você trata, vai né? resolver aquele problema. Eu acho que o cliente, como esse seu José aí, que continuou com vocês até vocês resolverem o problema, ele mostra que ele acredita no que você entrega. Então, independente, não. Eu acho que isso é importante, né? Então, é o seguinte, transparência, né? Como você falou. A gente falhou aqui. Realmente não era esse... Não. Isso aqui também estava com aquele defeito, precisava trocar, principalmente de forma preventiva, mas infelizmente não foi o que realmente o senhor queria trocar, né? Mas eu quero que você continue, meu filho. Então, eu acho que isso passa a confiança no serviço que vocês Mas ele, na época, ele também conversou comigo, então ele foi bem sincero. Júnior, vocês são... Eu nunca vi, eu já viajei o Brasil todo, eu nunca senti isso, não, de nenhuma oficina. Vocês estão dizendo que mexeu no meu carro e não conseguiu achar o defeito e estão sendo transparentes de uma forma que eu nunca vi isso. Passa a confiança, cara. Então eu quero que você resolva o meu problema. Isso é importante demais. E o caso que a gente tem específico lá, que dentro da mecânica, né, tem freio, suspensão, então a gente também mexe com a eletrônica, que a gente chama de injeção eletrônica. Então já vem mais complexibilidade aí, porque é tudo eletrônico ali. Então, o técnico da gente,
ele vai passar para você ali e vai dizer, ó, Thomas, aqui eu primeiro vou ter que substituir cabo, vela, bobina, para a gente avaliar seu carro se tem um problema de central. Então o cliente, se ele não vê a transparência, a honestidade ali, ele vai dizer, esse cara tá me roubando, vai querer trocar cabo e vela. Vai ser sempre analisado, né? Tudo na Marinho é sempre pensado para não ser desonesto, ser transparente. Isso aí eu garanto que vem lá do princípio que a gente preza pela transparência e honestidade em todo o serviço. É muito bom. Para vocês terem ideia, acho que vocês estavam no início achando que não ia conseguir ter assunto, olha. A hora passou, meu amigo, numa carreira danada. E a gente nem percebe. Percebe não. Percebe não, porque, bicho, 30 anos, cara, e vocês, se for juntar vocês dois aí, trabalhando num negócio o tempo Passa todo. 24 horas aqui batendo um Meu papo. amigo, e tem assunto. muita coisa para ser discutida, né? Mas eu sou o cara chato. Esse cara fica dizendo que eu sou o cara chato, porque eu sempre tenho que lembrar da hora que Aí chegou. eu vou dar um tá? troféu. É porque Tá eu quero na hora. continuar e ele fica brecando. Entendeu? Mas Mas você tocou num assunto só... Realmente, ali eu sempre disse, ali se a gente for botar um livro para contar os causos, as histórias boas, Não vai acabar, não. Mano. dá umas 10 edições. São 30 dias, já, É. de trabalho. Não. São 12 carros em média por dia. Ó, São ó, 12 pessoas diferentes. 12 Off- problemas. Oficina de que é um organismo vivo todo dia. Você não vai ver a mesma coisa Não, nunca. não. Ei, eu acho que dá pra colocar isso na conta da retenção, pô. O cara tá sempre fazendo uma coisa diferente. Exatamente. Ele só vai pro mesmo Isso. lugar, mas ele sempre faz uma coisa O diferente. mecânico não tem rotina, inclusive. Tem não. Verdade. É desse jeito. Mas assim, a gente elaborou uma lembrança que é uma coisa que a gente faz aqui pra, assim, prestigiar, por vocês terem vindo, ter topado, vir aqui, trazer conhecimento, né? Passar conhecimento, na verdade. Aí tem uma lembrancinha aí que vai entrar um rapaz da produção aí que você deve conhecer. Esse cara da produção foi contratado hoje, viu? Ah, Dá um oi ali, Enzo. Ali na câmera. Tá aparecendo lá? Tá. Enzo é o filho da Eduardo Diferente, Marinho viu? aí, Gostei, ó. lembra? Esse daí, eu ouvi hoje a primeira vez a diferença entre herdeiro e sucessor. Isso. Eu fiquei beijo, porque o herdeiro é o cara que recebe sem esforço, né? É. E o sucessor é o cara que tem que trabalhar para poder É. assumir o lugar. Desse É jeito. muito importante, né? E o Enzo tem cara de sucessor aí. Tem todo. Rapaz, o Enzo só Chegou lá, o, recebeu a gente. o assim, Júnior tá lá sorrisão no antes do rosto e Enzo tal. nem pensar em nascer. Se você for na Marinho e sair reclamando lá de atenção, você tá mentindo. Começou mentindo. Porque chegou o Enzo, chegou o Júnior, no final a gente vai E bater um papo todo e assim. E É muito completo, né? E o que eu digo direto a ele, está em estado de teste. E um teste grande, eu digo a ele. Estado probatório, meu amigo. Não pense diferente, Isso não. aí. E detalhe, né, Marcel? Esse foi um dos grandes incentivadores do. Foi O sim, Marinho é tá a aqui, primeira né? vez que eles estão participando de Podcast. podcast. E o Enzo foi o cara que fez com a gente, fez contato. Né? E sempre falando, se disponibilizando, e a gente conseguiu agendar. Se isso aqui está acontecendo, é um cara que está responsável por isso. Que Né? fez essa ponta aí pra trazer, né? Porque são histórias como essa que inspiram pessoas. Com né? certeza. Se vocês tivessem que dar um conselho, pode dar individualmente, né? Para uma pessoa que está iniciando um negócio. Seja lá uma oficina ou qualquer outra atividade. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês ou a sugestão de vocês para isso, né? Para a pessoa. Olhando nessa câmera aqui, que é a câmera de vocês, cada um fala de uma vez e manda ver. Iniciando. Iniciando ou tá perdido. Tá ali, sei lá, tá no meio do negócio e não tá conseguindo fazer ele fluir também. Vá procurar um emprego dentro de uma oficina. Não é desanimar, não. É conselho mesmo. É o caminho correto. De 5 a 10 anos. No mínimo 5 anos. Ali dentro de uma oficina. Para pegar esse aprendizado. Aí eu acho Prático, né? prático. Aí você está pronto para começar. Para engatear ali na gestão de oficina mecânica. E de repente entender se ele realmente pode ser dono, Dono gestor não, de um negócio ou não. Exatamente. Aí você vai ter a oportunidade exatamente de entender essas Ter a dimensão, né? É. E aí, Júnior? Eu concordo com o Marinho, porém, eu sempre digo que é o que a gente... O ênfase do sucesso nosso.
Você vai começar um negócio, não pense só no lucro, não, né? Organização, processos e honestidade. Trabalhar com transparência. E o que o Marinho falou, você tem que ter. Se você não passou por um local para poder pegar ali, saber se você tem aquele dom ali para lidar com pessoas, que não é fácil, esse nosso ramo, você nem comece. Mas para começar, a experiência lá do que o Marinho passou e visando ali trabalhar com honestidade, com transparência, para você chegar lá no sucesso. Importantíssimo. Ô Marcel, tu já tá com o teu sino aí, né? Obrigado pelas mensagens. Eu acredito que nesse episódio todo mundo tirou grandes lições, grandes aprendizados, como eu disse no início. E ideias para aplicar. E ideias para aplicar. E essa fala de vocês no final, ela é muito importante porque foi dito, acho que nos bastidores também, que as pessoas elas trabalham, né, um período ou apenas vê alguém dando certo em um segmento e diz, poxa, vou fazer dar certo. Muitas das vezes um mecânico ele é muito bom na mecânica, na parte operacional, mas na gestão ele não é tão bom. E aí decide abrir, não dá certo, volta a trabalhar para os outros. E aí é onde está, e eu digo sempre a todo mundo que hoje trabalha em grandes empresas. Porque você diz assim, vai lá, trabalha uns 5 anos numa oficina e tal, e de preferência que seja uma oficina que tem uma gestão, uma organização e tal, porque você começa a trazer tudo que é positivo daquilo ali, a aprender, você está numa... Eu digo sempre que na minha empresa, hoje é uma faculdade, não aprende quem não quiser. Lá a gente fala sobre gestão, sobre marketing, sobre operacional, sobre tudo. Então, se você tira um pouquinho de cada coisa da minha empresa e aplica no que você vai começar novo, é impossível não dar certo. Então, aonde você está hoje, seja mecânica, seja padaria, seja uma agência, seja servidor público, olhe os líderes, absorva o que o seu líder tem aplicado e perceba que ele está onde está, não foi sorte, não foi prêmio, foi mérito. Então, é aplicar o que você está vendo dar certo nas outras empresas. E aplicar o correto, né? Porque tem gente que acaba aprendendo só a parte errada da coisa e quer aplicar e replicar o mais fácil, às vezes, Perfeito. né? Porque aquilo que dá certo, ele nem sempre, não, na maioria das vezes, ele é difícil de ser implantado, difícil de ser seguido, mas é o resultado, é o que traz resultado. E as pessoas focam nos atalhos também. Né? Exatamente. O brasileiro, ele gosta do atalho, né? Mas... agradecendo a vocês pela participação, muito obrigado. Sair do ambiente de trabalho não é fácil, porque tem muitas obrigações, muita coisa para ser cumprida, mas vocês se disponibilizaram para vir aqui e a gente fica muito grato por isso. E obrigado também, né? Agradecer ao Marinho por estar aqui, né? Eu fiquei feliz, inclusive, por trazer também o Júnior. É importante, né, Marcelo? Você falou no início que é muito frequente a gente que quando trouxe 2 pessoas, hoje no próximo episódio, aliás, são 2 sócios, já veio o esposo, a mulher e tal, mas assim, trazer um gerente, um colaborador para representar a sua equipe foi muito bom, né? Acredito que os colaboradores assistindo esse episódio vão se sentir representados por você. Tenho certeza que não é por acaso que você está há tanto tempo na empresa, lidando com o gestor, com os colaboradores, fazendo a ponte, fazendo, né? Essa ponte e tanto essa permanência sua, porque você talvez na grande maioria das gerências, o gerente está há muito tempo, mas existe uma rotatividade dos outros colaboradores, então talvez essa ponte não está equilibrada, né? Você está mantendo só o seu, mas a gente percebe que essa ponte ela é muito bem feita por ter equipe, né, sólida, né, até hoje. Então, obrigado por trazer esse conhecimento. São mais de 30 anos empreendendo e percebe-se na sua fala que sempre voltado para credibilidade, para um bom serviço, independente de onde estava, né? Você começou lá num prédio que não tinha as paredes, que era todo aberto e tal, e você vai olhar no Google, nas imagens que você tem hoje, você vai perceber a evolução que teve o seu negócio. Então, cara, obrigado por sair um pouquinho, tirar o dono e o gerente da empresa. O dono já é difícil, o dono e o gerente... lá sendo... Exatamente, tá funcionando. E trouxe ciência também, que é o sucessor. Então, a gente percebe que existe, de fato, uma organização, uma cultura organizacional que a empresa funciona sem os gestores principais, digamos assim. Mas... nosso muito obrigado. Esse podcast foi criado para trazer conhecimento e vocês contribuíram com ele. Tenho certeza que muita gente que está assistindo agora está muito feliz em tudo que ouviu aqui. Não, a gente aqui agradece.
eu não falei já, mas vamos falar em outro só para finalizar. Eu tenho 2 metas desde o ano passado. Era terminar a bendita da reforma Sim. e me inserir na rede social, que a gente falou até agora em propaganda. Eu vejo lá você aparecendo às vezes. Mas isso é dito por todos. Quem não estiver dentro desse mundo, dessa rede, dessa conexão, e tá se dizendo aí direto que tem que ter... acompanhar a evolução, né? E tem que ter a cara, o bom mesmo é a cara do... Personificar ali a marca. Né? A marca com seu rosto, com sua... Humanizando, né? Sua porque foto, todo mundo posta. Isso, antes que eu não via tanto essa necessidade, vamos dizer assim, independente da história do boca a boca, mas hoje eu estou me sentindo. Aí é onde eu digo... É muito importante. Agradecer essa oportunidade que vocês nos deram, essa ajuda nessa Esse inserção. pontapé inicial, tenho certeza que a partir desse podcast vai sair cortes também, que a gente já posta junto. Falando com o dono é essa, entendeu? É muita gente que conhece, por exemplo, o rosto do Júnior, enquanto Marinho, conhecer o rosto do Marinho, entendeu? Aí é muito importante. A ideia do Falando com o Dono, o nome é esse aí, é isso aí que acontece. Acontece muito dentro da loja, os clientes, é você que é o Marinho? Ele não conhecia, por exemplo. Não, vim conhecer quando você começou a aparecer. Ontem mesmo eu atendi, tive a oportunidade, não sei o nome dele, eu sou péssima memória, do Prismazinho que eu comentei, um senhor, os meninos disseram o nome dele. Esse é você que é o... Manuel. Seu Manuel, né? É você que é o Marinho, aí pronto, meia hora de bate-papo ali com ele. É importante. E aí, fica aqui no futuro, né? A gente precisar fazer outro convite. Eu acho sem dúvida, sem dúvida. Vai ficar um gostinho do Quero Mais e vem projetos novos por aí. Aguardem, não vamos soltar nada aqui, porque o bate-papo em off a gente descobriu que tem projeto novo, mas que de repente fica para um próximo episódio. Eduardo Júnior hoje aqui mostrou que organização não é só um detalhe, e sim um motor silencioso que leva um negócio aonde muitos não chegaram e não vão chegar. Porque organização é tudo. É isso aí. Perceber que saber lidar, né, com cada colaborador e com cada cliente é fundamental para implementar os processos e fazer a empresa cada vez mais evoluir. Agradeço novamente a vocês e a você, nosso telespectador, ouvinte, seguidor, que esteve com a gente aqui nesse episódio, durante todo esse episódio, possa compartilhar, curtir, comentar, tiver alguma dúvida, coloca lá para a galera conseguir responder, beleza? Peraí, aperte não. Essas pessoas são inscritas, tem muita gente que já está inscrito no canal. Vai ter muita gente que vai vir pelo Eduardo, pelo Júnior, que vai compartilhar, que são um dos mais interessados também em compartilhar. Mas aí, quando você se inscreve, às vezes a gente lança um episódio novo e você não fica sabendo. E para ficar sabendo, tem que fazer o quê, Marcelo? Tem que ativar o sininho, né? Ativa o sininho. Esse sininho, pô. Ele disse que o sonho dele é ter um podcast pra falar isso aí. Ativa o sininho. O canal. Eu só entrei aqui por conta disso. Eu queria fazer. Brincadeiras à parte. Isso aí, gente. Se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, no YouTube, se inscreve, vê também no Spotify. A gente tá sempre postando uma coisa diferente, sempre querendo inovar. Espero que vocês possam ter gostado desse episódio e compartilhar com o amigo, o inimigo, o familiar, o que você brigou, no grupo da família. Você ficar compartilhando sua historinha, coloca. Para de compartilhar meme, compartilha esse canal do YouTube pro povo. Vamos ajudar. Obrigado. É isso aí, valeu. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por ter ficado até esse minuto final. Diz assim, ó, assisti todo aí nos comentários. E quem será o próximo dono? Quem será o próximo dono? Obrigado. Valeu.